nas outras aulas. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, né? Eu esqueço que aqui na nossa pagininha, como nós somos mais de um professor, não aparece nosso nome, mas meu nome é Amanda e eu faço parte do PLIU, né? Nesse programa aqui a gente está oferecendo esses webinars. Então, vou compartilhar aqui com vocês também o link dessa página, onde vocês vão encontrar todas as informações, tá? Do PLIU. E, bom, eu sei que já falei isso várias vezes, mas só para retomar, né, de todas as coisas que a gente faz, né, desde disciplinas, preparatório para TOEFL e, bom, tanto para servidor, graduação, pós-graduação e formação de professores, que é onde eu me encaixo, pesquisas, né, publicações. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o projeto, se ainda não conhecerem, aqui, onde vocês vão achar todas as informações, tá? Aqui tá o link dele também. Então, como eu tô vendo que tem gente que tá chegando agora, esse é o link do site do PLIU, esse aqui é o link do formulário. Se alguém ainda não preencheu hoje, tá? Tá aí para vocês preencherem. E, bom, como eu sei que teve gente que estava nesse último webinar, né, a gente estava fazendo uma grammar review, né, principalmente da parte de verb tenses, e aí agora a gente vai fazer, né, um Essential Grammar para o TOEFL ITP. Então, eu peguei alguns pontos gramaticais que aparecem na parte de structure da prova, principalmente, tá? Com algumas questões de exemplo e tudo mais, e alguns pontos para a gente dar uma olhada com mais calma, tá bem? Então, eu vou compartilhar com vocês a aula que eu montei, o material e tudo, para a gente poder começar. Então, aqui, ó. Falando em Essential Grammar para o TOEFL ITP, primeiro de tudo, lembrando do TOEFL ITP. Ele é importante a gente lembrar, né? O TOEFL ITP, ele é uma dessas provas de proficiência, né? No TOEFL, a gente tem o TOEFL ITP e a gente tem o TOEFL IBT. Geralmente, o ITP é no formato de papel e o IBT é no formato no computador, né? Tem essa diferença. Embora agora a gente tenha também o TOEFL ITP para... Como é que fala? Para ser feito em casa, remotamente também, tá? E tem a diferença de sessões. O IBT vai ter listening, reading, speaking e writing, as 4 habilidades. E o TOEFL ITP, que é esse aqui, a gente vai ter listening, structure e reading. Então, a gente tem 4 de um lado, né? 4 sessões de um lado e 3 de outro, tá? Então, aqui a gente vai focar no ITP. Por isso, eu vou trazer, né, algumas questões de exemplo aí da parte de structure, já que a gente está falando de grammar, né? Já que o objetivo da parte de structure são esses pontos gramaticais, tá? Para vocês relembrar isso, né, porque a gente fez já alguns webinars falando sobre a estrutura da prova, a parte de structure, né, vai ser dividida em structure e written expression. No total, a gente tem 40 questões. As 15 primeiras são do de structure e as outras 25 de written expression, tá? E como que funciona, né? A parte de structure vai ser aquele fill in the blanks. Então, você tem uma frasezinha, vai estar com uma partezinha ali, né, em branco, e aí a gente vai ter que escolher, dentre as 4 alternativas, qual que completa a sentença de um modo, né, gramaticalmente correto, normativamente correto, né?
E aí, depois, o written expression, a gente vai ter 25, como eu falei. E aí, elas são frases inteiras, elas estão completas, só que elas vão ter palavras ou grupo de palavras sublinhado, tá? Underlined. E aí, a gente tem que escolher dessas 4, né, A, B, C, D, que estão grifadas, qual é a incorreta, tá? Então, na primeira, a gente procura qual preenche corretamente. Na segunda parte, a gente, né, procura aí qual é a incorreta, tá? Então, isso aqui é só para a gente lembrar. Algumas directions que eu acho interessante de trazer para vocês, né, tipo de dicas gerais, assim, para essa prova. Primeiro de tudo é conhecer as directions dessa prova, né, que sempre tem as directions da prova. Se você conhece, não tem que passar aquele tempo lendo, né? Você já pode ir direto para as questões, que você já sabe o que fazer. Sempre começar pela parte de structure, aí é uma dica, assim, geral. Você pode começar pela parte de written expression, se você quiser. Mas, geralmente, tá? Isso aqui não é regra, ainda mais porque esse livro aqui que eu estou usando, que é do Longman, ele é um pouquinho antiguinho, tá? Mas, geralmente, as primeiras questões são um pouco mais simples do que as últimas. Elas vão dificultando conforme elas vão indo, né? Se você tem tempo, né? Se você vê que o tempo está acabando, você chuta, né? Mas o ideal é que você faça aquelas que você consegue, aquelas que você não conseguir, você deixa para fazer depois, né? Se não der tempo de fazê-las depois, né? Se o tempo está acabando, você chuta todas elas na mesma letra, tá? Naquele estilo vestibular mesmo, ok? Deixa eu abrir aqui o chat, que eu não estou conseguindo. Um segundinho. Acho que é o share. Vou compartilhar de novo. Era o Vitor me ajudando. Obrigada, Vitor. Lista de presença da semana 2 tá aí, tá, gente? Bom, então essas aqui são estratégias gerais, assim, dicas gerais para vocês. Para a gente ver como que é essa parte da prova de structure, que é onde eu vou trazer mais questões aqui, de exemplo, queria que a gente, né, completasse essa aqui. Esse aqui é só um exemplo. Então, vocês puderem mandar no chat a opinião de vocês, né, para a gente ir junto. A gente tem a frase: a camel, nananã, 30 gallons of water in 10 minutes. Aí a gente tem as opções: A, can drink, B, it can drink, C, a large drink of, e D, with a drink of. Deixa eu ver aqui. Estão mandando A, sim, é a A, tá correto, gente, tá? A camel can drink 30 gallons of water in 10 minutes. A gente não precisa da B, it, né? Porque aqui a gente já tem camel. A large drink of não supre o que a gente precisa, e também with a drink of também não supre o que a gente precisa, porque a gente precisa de verbo, né? E esses aqui não tem verbos, né? Aqui na C e D. Então, só a A completa corretamente. Muito bem. Então, agora pensando na diferença de noun, verb, adverb e adjective, né? Que seria aqui a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui um outro joguinho. Quem estava na outra aula já fez um. A gente vai fazer outro agora, que é para identificar as, né, noun, verbs, adverbs e adjectives, ok? Então, vocês vão me ajudar nisso. É tipo um caça-palavras, sabe? Mas não é um caça-palavras. Ele é um pouquinho diferente. Vou compartilhar com vocês, espera aí. Aqui.
Compartilhar. Então, primeiro de tudo, me digam, vocês preferem começar com nouns, verbs, adverbs ou adjectives? Verbs, nouns, verbs. Ok, temos 3 verbs, 2 nouns. Empatou, nouns e verbs. Adjectives. Alguém para desempatar entre nouns e verbs? Verbs. Ok. Heloísa e Elisa empataram. Vamos de verbs primeiro. Ok. Então, aqui a gente só tem que clicar em todos os verbos. Ok? A gente tem 8 para achar. Então, vamos mandando aqui. Eu vou clicando aqui. Ok? E aí a gente vai completando o jogo. Bom. Ok, appear, grow, follow. Então, appear, grow, follow, add, mais, fishing, find, remain, persuade. Vamos ver quantas faltam. Faltam 2. Persuade. E drawer, continue closely, continue. O próximo é continue. Porque aqui fishing não é verbo, né? Aqui a gente está com verbos na forma, como é que fala? Base form verbs, ok? Então, é o verbo sem o to, né? Então, to add, to remain, to grow, to find, to persuade, to follow, to appear, to continue, né? O fishing, nesse caso aqui, seria o ato seria o substantivo, tá? E não o verbo, embora exista ing, né? A gente sabe o continuous form com ing, mas aqui continue. Muito bem. Vamos voltar lá agora pro... Vou colocar nouns, que foi o segundo mais pedido por vocês. Vamos lá. Nós temos, então, que achar 11. 11 nouns. Mesmo esquema. Error, church, sister, nature, nation, speech. Vocês estão rápidos, gente. Platform, consequence, direction, appointment, difference, já foi? Não, foi. Difference, muito bem. Foram os 11, agora a gente tem que achar 10. Fazer mais uma, gente. Location, environment, bird, memory, thought, contract, everyone, proof, massive, combination, stranger. Faltam uma. Enquanto falta uma, que é storage, muito bem, só para massive e everyone. Massive seria algo muito, muito grande,
something massive, ok? Tem uma música, convite aí para olhar o vocabulário, uma música do Muse, que eu acho que chama Massive Attack. Interessante. Supermassive Black Hole. Essa aí. Muito obrigada. Exatamente. Então, Supermassive Black Hole, nesse caso, né, se a gente fosse, tipo, Massive Black Hole, seria como é que fala? Em português? Ai. Buraco negro muito, muito grande. Né? Massive é algo muito grande. E everyone, né, no sentido de todos, seria, a gente poderia falar que seria pronome, seria é quase quantifier, mas não é quantifier. Deixa eu só ver aqui, que me fugiu a palavra. Everyone. Que eu não quero falar coisa errada para vocês. É um pronome mesmo. Ok? Exatamente. Então, aqui, storage seria o nosso último. Muito, muito bem. Acho que aí tá tudo certo. Vamos então agora procurar fazer. Acho que o outro mais pedido foi adjective. Não lembro agora qual vocês mais pediram. Vou começar com adjective, porque eu não lembro de ter visto adverbs sendo pedido. Vamos de adjectives, temos que encontrar 9. Angry, asleep, basic, pregnant, wonderful, substantial. Wonderful já foi. Similar. Twice. Qual mais? Inner. Illustrate. Attract. Está faltando um, gente. Antes de achar esse um, twice vai ser no sentido de número mesmo, então no sentido de 2, ok? Quantifier. Illustrates e attract seria de verbo, to illustrate e to attract. E o outro é sorry, sentimento, I'm sorry. Very, very good. Acho que tá bom também. Vamos agora para adverbs. Nossa última aqui, temos que encontrar 14. Initially, naturally, daily, regularly, however, equally. Cadê equally? Aqui. Finally, strongly, probably, slowly, widely, clearly. Faltam 2. Recent. Something recent, diferente de recently. Recentemente. Yourself. Else. Together. Muito bem. Ixi, eu devia ter parado antes de mudar. Vamos fazer mais um. Temos que encontrar 8. Possibly. Totally. Frequently. Literally. Roughly.
readily, completely, useful, closely. Useful é something is useful, diferente de... Não, usable também é não. Useful seria um adjective, something useful, ok? Vamos parar por aqui. Acho que foi bastante. Eu acho que a gente conseguiu aqui, né, entender o ponto principal, que são categorias de palavras diferentes, ok? Afinal de contas, assim como no português, a gente tem elas, né? No inglês, a gente também vai ter. Então, English has 4 major word classes: noun, verbs, adjectives e adverbs. Então, são essas as principais, tá bem? Substantivo, verbo, adjetivo e advérbio, né? Em sua maioria, a gente tem mais nouns do que verbs, mais verbs do que adjectives e mais adjectives do que adverbs, ok? Em quesitos numéricos de palavra. E, of course, new nouns, verbs, adjectives and adverbs are often created, né? Então, geralmente, né, continuamente a gente se cria novos nouns, verbs, adjectives, adverbs, ok? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar de verbing. É quando a gente pega um noun e usa ele como um verbo. Isso é muito comum na linguagem da internet. Não aparece na prova de TOEFL, mas pode aparecer aí para vocês quando... Exato, como Googling. Exatamente isso, né? Então, to Google, né, something, to search something, atualmente, né? Então, os nouns, né, se tornando verbos, eles chamam de verbing. E aí a gente fala, né, dá uma googada, assim, em português. Exatamente. Então, isso acontece em português, acontece em inglês também, tá? E aí vem a coisa, né? Tem muitas palavras que vão fazer parte de mais de uma classe, né? Exemplo. It is an interesting book. Book aqui é noun, substantivo. É um livro interessante. Interesting, um adjective para ele, né? We ought to book a holiday soon. Aqui, book, to book, é um verbo. Nós devemos, né, marcar uma viagem, um tempo, né, de férias em breve, né, de agendar, exato. Então, aí, né, a gente tem a mesma palavra, mas com word class diferentes, né? Mesma coisa, he loves fast cars. Fast aqui é adjective. Agora, se eu digo don't drive so fast, fast é um adverb, né? Então, como a gente pode ver, né, essas palavras são as mesmas, e é por isso que às vezes a gente se confunde. Agora, às vezes, talvez vocês possam me perguntar, né? Ah, Amanda, é muito importante eu saber as classes das palavras nas frases quando eu estiver na prova de TOEFL? Não, não é. Mas a gente vai chegar lá, porque, tipo, eu acho importante a gente conseguir, às vezes, identificar, sabe? Não no sentido de identificar se aquela palavra é uma ou outra, mas no sentido de identificar o que falta na frase. Porque, como eu falei, né, a parte de structure, ele vai pedir que a gente complete a frase corretamente. Então, o que falta ali? Falta o verbo, falta o sujeito, falta o complemento. Esse sujeito, esse complemento, ele precisa do quê? Ele precisa de um adjective, ele precisa de um noun, ele precisa de um adverb, sabe? Então, isso pode ajudar a gente na hora da prova, né? A gente não precisa ficar parando e tentando classificar ali cada palavrinha, mas fica um pouco mais fácil de a gente identificar ali o que está faltando para completá-la, tá?
Então, aqui eu coloco uma frasezinha para a gente pensar. Language without grammar would be chaotic. Countless words without the indispensable guidelines for how they can be ordered and modified. Então, o que vocês pensam sobre? Opinião pessoal de vocês. Vocês concordam? Sentem que isso é um ponto diferente? Vocês não estão vendo essa tela? Nossa, gente! Que coisa! Peraí! Meu Deus do céu! Eu achei que já tinha trocado faz tempo. Eu vou voltar lá, porque eu estava dando exemplo, mostrando um monte de coisa, vocês não viram nada. Perdão. Coisas da tecnologia que às vezes acontecem. Sinto muito. Nossa, sinto muitíssimo, gente. Muitíssimo mesmo. Voltando aqui. E eu tava falando um monte. Achei que. Nossa. Perdão. É isso aqui que eu tava mostrando para vocês, tá? As 4 classes de palavra e tudo mais. Noun, verbs, adjectives, adverbs. E aqui os exemplos, né? É bom quando a gente tem o visual. Só ficar no auditivo, às vezes, não é suficiente. Então, aqui, né? Interesting book. We ought to book a holiday soon. He loves fast cars. Don't drive so fast. Né? Então, aqui no primeiro, um substantivo, depois um verbo, depois um adjetivo, né? Fast. Depois don't drive so fast, como advérbio. Ok? Então, era isso que eu estava mostrando. E a frase que eu mostrei, né, era essa aqui. Language without grammar would be chaotic. Countless words without the indispensable guidelines for how they can be ordered and modified. O que vocês pensam sobre essa coisa de ordenar e modificar as palavras? You guys agree? Mm-hmm. Yeah, I agree with it too. É que assim, né, gramática, não no sentido de regras gramaticais, né? Mas no sentido de como que a gente conecta as coisas, como a gente ordena, como a gente modifica, né? Então, sim, em todas as línguas a gente acaba tendo, né, essa ordem, essa coisa toda. Até daria para entender, talvez, mas talvez fosse caótico, né? Ia dificultar bastante. Então, agora vem uma coisa, eu não sei, vocês gostam eu espero que sim, vocês gostam de The Offspring? A banda? Ok. Quem gosta vai ficar muito feliz, pois eu vou colocar uma música do The Offspring para a gente escutar e depois para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, peraí, que eu vou compartilhar o som, vou compartilhar minha tela de novo, porque eu coloquei as letras para a gente acompanhar, tá? Então, um segundinho. Vou colocar aqui para a gente escutar. Tudo bem. A gente vai escutar The Kids Aren't Alright. Pronto. Bem curtinho, não tem nem 3 minutos. Yes, it's a classic one. Peraí que começou aqui.
essa é a música do The Offspring. Vocês já tinham escutado essa música antes? Pessoal que gosta, né? Provavelmente sim. Never. Okay, so new song. Okay, I'm glad you liked. For the ones who liked. Aqueles que não conheciam, chegaram a conhecer, né? Que é muito legal. Okay, so now I have some things for us to look. Então agora a gente tem algumas coisas para olhar, ok? Vamos juntos, né? Primeiro de tudo, eu queria saber, né? Vocês aí me contassem what does the song talk about? Vou deixar aqui assim primeiro. What does the song talk about? O que vocês tiraram, né, da música, assim? Vocês entenderam? Talks about childhood, how life changes when we grow up, about dreams that didn't really work, the misery of growing up. The kids are not the same. Yeah, it's a lot of it's not a very hopeful song, right? Eu não usaria a palavra hopeful para descrever essa música, acho que nunca, assim, né? Mas sim, né, falando aí das dificuldades, né, de todas as coisas que vocês falaram, da miséria de crescer, né, das dificuldades, como cada criança cresce de forma diferente, tudo isso aí, né? E não hopeful, talvez hopeless. Sim, talvez. Como as coisas às vezes não saem do jeito que se espera, né? Bom, agora eu vou voltar a compartilhar, porque a gente vai fazer juntos aquela tabela que vocês viram. Não tem problema se ficar algum espaço em branco, tá? Peraí. Screen. Deixa eu fechar aqui o jogo. Aqui. Então, aqui, a gente vai completar o... Tentando abrir o chat, peraí. Completar esse chart, esse table, esqueci o nome disso em português. Com palavras da música, tá? E classificar elas em noun, adjective e verb. Então, qualquer um que a gente consiga identificar lá. Okay, agora abriu. Tabela, sim. Aqui, tabela. Então, vamos preencher. Vocês querem fazer, acho que fica mais fácil, né? Primeiro nouns, depois adjectives e depois verbs, né? Os céus. Eu vou compartilhar de novo, porque pelo visto não consigo abrir Acho que agora vai. O chat. Foi. Agora vai ficar aberto aqui. Vamos juntos, então. Primeiro, olhando para nouns. Eu vou colocar aqui na primeira parte da letra. Vocês olham para ver quais vocês encontram e a gente volta ali para colocar na tabela, ok? Então, pensando em nouns primeiro. Future. Ok, vou voltar lá para colocar e aí a gente volta aqui nessa página. Future. Neighborhood, tá lá. Kid, street. Street. Vou colocar aqui. Qual outra? Outro noun. Chance. Chance, job. Nossa, para nouns a gente poderia colocar tantos. Job, getter. Vou colocar aqui para dar uma completadinha. Legal. Vamos olhar então agora para adjectives.
Ok? Adjetivos que tenham aqui na música. Bright, big, alive, bright, já tem free, big, vou colocar na outra pra gente colocar mais. Cracked, deixa eu voltar lá para ver se cracked é, mas eu acho que sim. Neighborhood, cracked. Aqui, na verdade, cracked and torn vai ser verbo, ok? Não vai ser... Já dei, já do próximo, mas não vai ser advérbio. Quer dizer, não vai ser adjetivo. Young. Young, sim. E aqui, vocês falaram grew up, né? Peguei um daqui. Acho que o grow up tá no outro, né? Grown up. É, aqui, grown up. Ok, grown up vai ser adjetivo, sim. Grown up. Ok. What about verbs? E verbos? Were, was, qual mais? Used to be. Were, colocar eles juntos. Was, used to be. A gente já tem blown, dropped out. Plays, smokes. Quais esses dois? Plays, smokes. Muito bem. Então, a gente tem bastante, né? Nouns, adjectives, verbs, nessa música toda. Muito bom. Agora, né, pensando um pouquinho na parte de vocabulário, né, eu trouxe aqui algumas palavras para a gente colocá-las com suas definições. Então, a gente tem bright, alive, torn, grown up, shattered, worn e fragile. E as nossas definições são ripped or shattered, damaged because of continuous use, active and energetic or exciting, easily damaged, broken or harmed, broken into very small pieces, full of hope for success or happiness, and an adult or behave in a responsible way. Então, vamos uma por uma. Aliás, vamos palavra por palavra. Vou começar com bright e a gente procura aqui. Pode ser? E vocês me falam se é a primeira, a segunda, até a sétima. Pode ser? Vou colocar aqui ele maior. E aí a gente, com a coisa, vai tirando dúvida, voltando lá para a letra, tá? Por exemplo, bright. Em qual dessas 7 vocês colocariam? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou sétima? Terceira. Bright, full of hope, for success or happiness. Então, a gente tem aqui 2 possibilidades. Né? Terceira e sexta aqui, vocês estão mandando. Right. Sim, bright vai ser full of hope for success or happiness. Ok? Então, bright. Something that's bright. No sentido, né? Porque bright pode ser cheio de luz também, né? Mas aqui, né? When we were young, the future was so bright. Se o future bright é no sentido de algo, né? Com hope for success and happiness and good things, né? Então, o futuro era uma
uma coisa brilhante, uma coisa no sentido cheio de luz de sucesso e felicidade, né? Não de luz de lâmpada mesmo, né? Então, full of hope or success or happiness. What about alive? Alive. Third one, active, interjected, or exciting. Sim, alive. Vai nessa mesma. Se a gente volta lá, a live do Pure Jam também, muito, muito boa. Eu gosto, pelo menos, né? Mas sim, se a gente for aqui, né? Cadê a live? A live está aqui. The old neighborhood was so alive. No sentido de agitada, no sentido de pessoas, no sentido de, né? Como uma neighborhood é alive. Uma pessoa, de fato, living thing, né? Mas aqui é nesse sentido de movimentado, energético, né? Como eles falam aqui. Ok? Alive. Sim, I'm Still Alive também é outra música muito, muito boa. What about Torn? First, ripped and shattered. Torn é literalmente. Vocês conseguem me ver na câmera? Não sei. Quando aparece aqui eu não sei dizer. Mas é pegar um papel e torn. Rasgado, ok? Então é isso aqui. Então sim, é a primeira. Torn. What about the first one? The first one, não. Grown up. Last one. Tava vendo um negocinho azul, né? Aqui, an adult or behave in a responsible way. Exatamente. Someone who's grown up. Quando a gente diz, né, lá na música, we are... Cadê? The kids are grown up, but their lives are worn. Né? Então, eles cresceram no sentido de crescer tanto de idade, agora, né, serem agora adultos. No sentido também pode ser, né, de responsible. What about shattered? Shattered. Broken into very small pieces. Shattered glass, por exemplo, né? É quando a gente tem caco de vidro. Então, shattered. Okay. What about worn? Second. Yes, something worn. Sabe quando a gente usa uma calça até rasgar? A gente pode dizer que a gente, de fato, tipo, é isso, nesse sentido de gastar algo, né? Que wear, vem no sentido de wear, né? de roupa, mas worn é nesse sentido de né, que damage because of continuous use. Usar tanto que rasga aqui tudo. E aí sobrou, né, fragile, com easily damaged, broken, or harmed. Something fragile, ok? Tranquilo nessa parte? Ficou alguma dúvida de vocabulário da música? Vou pular elas aqui devagarinho para vocês darem uma olhada. Se ficar, vocês me falam. Mandem aqui, pra gente tirar a dúvida. Swallow, tá ok? Sentido de engolir, né? Swallow, mas é no sentido de, né, tipo, swallow de acabar com as vidas, né, aquela área. Longing for what used to be, é no sentido de expectativa, né? Pelo que era antes. Mais o did, ok?
tá ok? No sentido de overdose, tá? Eles usam o did daí, né? Pra ser, tipo, encurtar. Mas é isso, basicamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Mas por que eu fiz tudo isso? Né? Porque a gente escutou a música, porque né, a gente está aí olhando para as classes de palavras e tudo mais. Porque é combinando elas que a gente vai formando sentenças, né? Pensando que na parte de structure do TOEFL ITP, a gente tem, né, são todas elas sentenças, né? É interessante que a gente saiba compor uma sentença, né? E né, a construção dela e tudo mais. Quando a gente tem, né, chances long, né, é uma frase completa, uma sentença completa. Chances, aí é o nosso substantivo, o nosso sujeito, né, e blown, o nosso verbo. Ok? No sentido de, tipo, acabaram todas as chances sopradas e foram blown no sentido de acabaram mesmo, né? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui vai ser the simple sentence, tá? Que a gente vai olhar aqui com um pouco mais de atenção, tá? Na aula como é que fala? Nos webinars de quinta-feira, a gente vai ver de quarta e quinta, tem uma outra aula que a gente vai ver também para TOEFL e ITP, que a gente vai trazer mais coisa, tá? Mas agora a gente vai ver, então, the simple sentence. Então, o que é uma simple sentence? Né? Uma simple sentence contains a subject and a predicate. Então, voltando lá, né, no exemplo, no chances blown, é exatamente isso. Chances, o nosso sujeito, e blown, né, o nosso verbo predicado. Ok? Então, it describes only one thing, idea, or question, and has only one verb. Okay? It contains only an independent clause. Então, é legal vocês guardarem essa informação, né? Que a quantidade de verbos que a gente tem é a quantidade de clauses que a gente tem, que a gente chama clause, ok? Numa sentença, né? Então, uma sentença, uma clause tem um verbo. Mais verbos, mais clauses, mais sentenças, ok? Então, any independent clause can stand alone as a sentence. It has a subject and a verb and express a complete thought, tá? Então, é isso. Uma sentença simples, ela é independente. Ela pode, né, permanecer ali, né, consegue ficar sozinha, expressar uma ideia completa, um pensamento completo, né? Como aquela lá, chances worn, chances blown. Aqui a gente poderia ter Jill reads, né? Pessoa, Jill, nosso sujeito, reads, o nosso verbo predicado, ok? Então, guardem também essa informação que todo predicado começa com o verbo, geralmente, tá? E é aqui, né, a informação que eu estava falando, né, de sujeito predicado. Então, as sentenças em inglês, né, elas geralmente têm algo, falando sobre algo. E aí, né, a gente vai ter, então, o sujeito e o predicado. Um exemplo disso seria Johnny is hungry. Johnny é o nosso sujeito, is hungry é o nosso predicado. Começa com o verbo, né? The predicate usually follows the subject. It starts with a verb indicating an action or state of being and conveys a thought about the subject. Né? The subject of a sentence typically occurs, ok, não é sempre, mas geralmente, né, occurs at the beginning of the sentence. Position consists of a noun phrase form and indicates the topic of the discussion, meaning, okay?
Então, é basicamente isso, né? Se vocês veem na prova de TOEFL, né, a frasezinha lá na parte de structure, você tem o verbo, você tem o predicado completo, que está faltando ali alguma parte do sujeito, muito provavelmente, né, ela vai ser ali uma noun phrase. Então, ela vai precisar de nouns, pode ter adjetivos, né? Então, algo que componha, que possa acompanhar aquele substantivo, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai vendo, né? Como é que fala? Completando, tá? Então, agora tem essa atividadezinha aqui, antes de a gente fazer algumas questões de exemplo da prova de TOEFL ITP, tá? Então, aqui a gente pode ir fazendo juntos, uma por uma. A gente vai sublinhar os sujeitos e highlight, né, grifar os verbos. E aí, indicar se as sentenças estão corretas ou incorretas, tá? Que ajuda no exercício também para a parte de written expression, tá? Pelo menos quando em material de preparação e coisas assim, a gente encontra bastante desses exercícios, tá? Então, o primeiro on her lunch hour, went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Primeiro de tudo, então, seria, né, vamos procurar o verbo dessa sentença. Qual que é o verbo dessa primeira? Went. Ok, vamos highlight ele, né? Então, aqui, nosso casuzinho. Nosso verbo, went. Muito bem. E what about the subject or subjects? Lunch. Vou colocar aqui, lunch. Poderia ser tudo on her lunch hour. Vocês diriam que essa frase está correta ou está incorreta? It's incorrect. Isabela perguntou ali, if it doesn't appear, né? Por que está incorreta? Se a gente tem sujeito, se a gente tem verbo, tem complemento, tá sobrando, tá faltando. Went é o nosso verbo mesmo, lunch é o nosso... Uhum. Exatamente. On her lunch hour. A gente sabe que é she, porque, né, a gente tem... como é que fala? A gente tem her aqui, mas, né? On her lunch hour, na verdade, vai estar funcionando aqui como... quase como um advérbio, né? Seria aqui, né, falando quando, né? On her lunch hour. Seria, então, uma frase adverbial, ok? Então, vocês podem ver que né, o que falta aqui, né, é o sujeito. Daí, no caso, é she. Então, estava aqui missing subject. Ok? Por isso que estava incorreta. Ok. What about the second one? E essa segunda? The portraits exhibited in the Houston Museum last month are now on display in Dallas. Onde estão os verbos, os sujeitos? Exhibited é verb, sim. Are também é verb. E aí a gente tem portraits como nosso
Subject. Qual que é o subject de are? Qual que é? Só uma pergunta, já adiantando coisa da quarta. Porque cada verbo precisa de um sujeito, né? Sim. É the portraits again. Exatamente, a gente poderia dizer que, né, na realidade, isso tudo aqui vai fazer parte do sujeito, tá? De are. The portraits exhibited in the Houston Museum last month are, tá? Tudo isso aqui, a parte principal, sim, é o retrato, portraits, mas tudo isso aqui, né, acompanha ele, ok? Os retratos exibidos, né, o que foi exibido foram os retratos, né? Então, sim, exatamente, é complemento nominal. Aí fica a pergunta, essa frase está correta ou está incorreta? Correct. Muito, muito bem. É a mesma coisa, complemento nominal, tá? Eles vão chamar de... Eu acho que isso é uma coisa interessante de mostrar para vocês. Eu vou fazer uma pausa aqui antes da próxima, abrir um outro material aqui, só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é importante, tá? Sempre vejo isso, aparece bastante nas provas de TOEFL. Um segundo que eu estou abrindo aqui esse material. Tem que achar ele na página, um material bem longo, mas rapidinho. Quase. Acertei de primeira, quase. Aqui. E oposto. Lembra quando a gente viu? Fishing não era noun. Não era verbo, na verdade. Por conta disso aqui, ó. Vou mostrar essas duas coisas que é interessante. Então, sobre present participles. Present participles vão ser, né, a forma do ing, como talking, playing, fishing, ok? E ele pode causar confusão de vez em quando na prova, né, por ter essa possibilidade, por ele poder ser um present participle, né, e aí funcionando ou então, né, como parte do verbo, ou então como adjetivo, tá? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, the man is talking to his friend, talking aqui, né, tá acompanhado de is e faz parte do verbo, né, um present continuous. Então, o homem está conversando com o seu amigo. E ali, né, agora no outro, the man talking to his friend has a beard. Aqui, talking é um adjetivo, né? The man talking to his friend has a beard. Né? Então, aqui ele é um present participle, né? Um adjetivo. Não é acompanhado do verbo. O verbo aqui é has, né? Então, um homem falando com seu amigo tem barba, tá? Então, deu para separar essas duas coisas? É bem importante a gente separar isso, tá bom? Um exemplo de como aparece na prova, a gente pode resolver aqui, é esse, né?
The child, playing the yard is my son. E a gente tem as opções now, is, he, was. A gente poderia pensar que is playing ou was playing, né? Mas não, porque aqui o verbo é is, já tá lá. O nosso verbo, deixa eu ver se tem como eu... Aqui. Nosso verbo já está aqui, né? Então, não falta verbo. Não falta B, não falta D. Vai faltar pra gente alguma coisa extra, porque a gente tem verbo, a gente tem complemento, e a gente tem aqui o sujeito. Tá faltando uma parte do sujeito. Não vai ser he, porque a gente já tem the child. Então, a gente fica com now. Ok? Então, isso sem nada funcionaria também. The child playing in the yard is my son. Ficaria ok. Então, é uma coisa que às vezes pode aparecer para vocês, tá? E não só present participles existem, para eu compartilhar com vocês de novo, existem também past participles, né? A gente já conhece, geralmente formado, né, com um ed. Vou abrir aqui para vocês de novo. Então, past participles, they can be part of the verb or they can be an adjective, do mesmo jeito que o outro, tá? Então, também pode ter essas duas possibilidades. Exemplo aqui, the family has purchased a television, né? Então, faz parte do verbo de que, né, eles compraram uma televisão no present perfect. Obrigada, Anderson. Foi um prazer. E volte nos próximos webinars, se puder. E depois, né, então, the family has purchased a television. Aqui faz parte do verbo, present perfect, ok? Agora, se a gente tem ali, né, the television purchased yesterday was expensive. Eu vou procurar essa música depois. Obrigada pela dica. Eu acho que essa eu não ouvi. Conheço Guns, mas acho que essa eu não ouvi. Agora, the television purchased yesterday was expensive. Né, gente? O nosso verbo principal aqui é was. Purchased é só um adjetivo para television, tá? Então, isso também acontece. Que é o caso daquela frase que a gente estava vendo. Então, exemplo aqui. The package, mailed at the post office will arrive Monday. Qual dessas vocês escolheriam? Have, were, them ou just? Packages. O nosso verbo tá aqui, né? Will arrive. Monday tá aqui o nosso complemento. E aqui tá o nosso sujeito. Então, falta parte do sujeito, não falta verbo. Aqui eu tiro have, tiro were. The packages, eu já tenho também, então não preciso de them, né? Seria aí um pronome. Então, the packages just mailed at the post office will arrive Monday. Né? Então, aí a previsão de quando eles vão chegar. Ok? Então, é isso. Um ponto legal de a gente lembrar, tá? Que nem sempre, não é porque tá com final ED e não é porque tá com final... Eita, deu... Sem querer tirei o som do YouTube. Não é porque tá com final ED ou ING que vai ser verbo, tá? A gente tem essas outras possibilidades de serem adjetivos, né? Bom, muito bem. Agora vamos continuar aqui nessa próxima. Those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Vou perguntar primeiro se está correto ou se está incorreto. Depois a gente olha.
O que vocês acham? Então, those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Vocês estão enxergando? Beleza. Então, a Aline mandou aqui, have, é o nosso verb. Muito bem. Essa frase está correta ou está incorreta? Correct. Sim, está correto. E qual que é o nosso subject? Applicants. Esse é o principal do nosso subject. Exato. Those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Perfect. What about, e agora, with a sudden jerk of his hand, threw the ball across the field to one of the other players. Sudden jerk seria o movimento de jogar a bola, tá? Threw, sim, é o verb. Ela tá correta ou ela tá incorreta? Incorrect. Isso aí. Está incorrect. Por quê? O que sobra ou o que falta aqui nessa frase? He, mas não aparece. With a sudden jerk of his hand. A gente sabe que é he, porque a gente tem aqui his. Então, he. Então, missing subject. Disso aqui tudo, o que eu quero que fique para vocês? Que toda frase, né, sempre vai ter sujeito, verbo e complemento, né? Uma simple sentence é um pensamento completo, né? E o pensamento completo é expresso com verbo, sujeito e complemento, tá? E, né, as classes de palavra, né, retomando isso, que é importante a gente lembrar, as classes de palavra vão estar, né, ali para ajudar mesmo em a gente identificar, às vezes, o que está faltando, né? Por exemplo, saber que as formas de ED, como aqui, né, exhibited, não necessariamente é um verbo, pode ser um adjetivo, né? Pode ser que, por exemplo, a gente tivesse essa frase na prova de TOEFL e a gente não no nosso blank space, né, se fosse exhibited, a gente tivesse tudo lá, né? E aí estava faltando, então, um adjetivo e poderia ali ter outras formas, poderia ter a forma de verbo, poderia ter a forma de, bom, outras formas dessa mesma palavra, entende? Que isso vai acontecer às vezes, quando é uma palavrinha só que falta, às vezes você tem as variações dessa palavra, né? Como free, freedom, to free, freeze, não sei, entendeu? Para você corretamente colocá-la na frase, tá? Então, pensando nisso tudo, eu trouxe umas questões de exemplo, tá? Da prova. Tirei de um simulado, tá bem? Então, eu vou colocar aqui, e aí são, acho que 4 só. São 4. E então, a gente vai fazendo juntos, tá? Vamos uma por uma aqui. Então, essa primeira. The North Platte River, nananã, from Wyoming into Nebraska. E aí a gente tem it flowed, flows, flowing, with flowing water. O que vocês escolheriam? B.
todas B. The North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Sim, ok? A gente tem a forma, então, do verbo, que falta pra gente é um verbo. Por quê? A gente tem the North Platte River, que é o nosso sujeito, né? E a gente tem, espaço em branco, from Wyoming into Nebraska. Então, a gente não tem em lugar nenhum aqui um verbo. Esse aqui, with flowing water, a gente tem certeza que não vai ser verbo, então não cabe. Flows, flowing, it flowed, tem verbos, e aí, né, permanecem as nossas opções. A gente elimina a, porque tem it, e a gente não precisa, né, repetir o... Como é que fala? O sujeito, né? Então, it estaria só repetindo ali, não precisa. Então, a gente fica entre flows e flowing, né? Mas aqui, se a gente colocasse the North Platte River flowing from Nebraska from Wyoming into Nebraska, faltaria alguma coisa. Esse flowing seria adjetivo, né? Então, por isso, a gente fica com o verbo, e por ser, né, it, a gente precisa da forma S. Além de ser, né, uma verdade absoluta, então, flows, ok? A próxima. Aqui, a 2 está do lado direito da página. Nananal biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. E aí a gente tem as opções. The city of, located in, it is in, the tour included. The city of, exatamente. Que a gente tem, né, como é que fala? Biloxi, a gente não sabe o que é, mas tá com a primeira letra maiúscula, então a gente já imagina que seja um proper noun, né? A gente tem received its name, né? Então, recebeu seu nome. Então, received aqui é verbo, né? E aqui o nosso complemento. Its name from a used word meaning first people. Então, tá faltando alguma informação sobre Biloxi, né? E aí, a gente ficaria com a, que é the city of, né? Complementa aí o que é Biloxi, né? Na hora que a gente coloca the city of, a gente sabe, então, que Biloxi se refere a uma cidade, né? Located in, it is in, né? Que a gente não precisa do verbo, né? The tour included também não precisa do verbo. Located in Biloxi, a gente precisaria de uma outra coisa, né? Se está localizado em, algo se localiza em, né? Então, também estaria um pensamento incompleto aí. Então, o que completa é a. 3. A pride of lions up to 40 lions, including 1 to 3 males, several males, and cubs. A pride of lions can contain up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Can contain or contain, né? Eu acho que a gente pode falar can contain, porque é nesse sentido de up to, ok? Se a gente, né, no sentido de possibilidade de ter até 40, né? Então, Pride of Lions é tipo o grupo de leões, né? A gente não precisa de it, porque esse aqui já é o nosso sujeito, então não precisa, a gente só precisa de verbo. E a gente fica na dúvida aqui, né? Containing, contain, can contain. Containing não vai funcionar como verbo ali, aí faltaria mais coisa. E aí a gente fica, então, entre contain, can contain. Se fosse contain, ficaria a pride of lions contain up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs.
Ou então, a pride of lions can contain up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females and cubs. Aqui a gente vai ficar com can contain por esse sentido de possibilidade, tá? E aí, na 4, tea plant are small and white. D. Todos concordam? Mais alguma? Vai ser a D. The flowers of the tea plant are small and white. A gente tem aqui, né, o nosso verbo are, small and white, o nosso complemento, tea plant. E aí a gente fica na dúvida, the tea plant are small and white? Não, porque daí seria is, certo? Então não dá certo. On the tea plant are small and white. Falta alguma coisa, o que on, né? Porque sempre tem algo em algo, né? On the tea plant. Então, teria que ser the flowers on the, talvez. Isso aí fica esquisito. Having flowers, the tea plant are small and white. Não, também. Então, a gente fica com the flowers of the tea plant are small and white. Ok? Então, é esse o ponto dessa questão aqui. Bom, dúvidas dessa parte aqui, gente? Que vocês gostariam de tirar? Perguntas? Alguma outra coisa que gostariam de saber? Ok. Está tranquilo, então eu vou parar aqui de compartilhar minha tela.